Bem, amigos do FIFA, hoje estou aqui para falar sobre uma questão que eu acho um pouco complicada da nossa seleção que eu andei pensando. Alguns estão tentando resgatar a ideia de como foi a seleção na Copa do Mundo de 2002, porque foi um cenário até que semelhante. Mas eu não consigo ficar nessa crença assim de eu vou pegar easter eggs de situações passadas e que a gente se deu bem. Eu acho que isso é tentar se sustentar num otimismo, tá ligado? Num otimismo que você resgata ao máximo possível para poder continuar ainda com mentalidade positiva para o que está por vir. Eu não consigo aceitar de que a seleção acabou se tornando a quinta potência do nosso continente para a Copa do Mundo. O Brasil ficou em quinto lugar no campeonato da eliminatórias para a Copa do Mundo. Eu acho isso um pouco delicado para nossa situação. E eu tenho alguns pontos aqui de por que eu acho isso complicado. Primeiro, a queda do protagonismo histórico. A gente é uma referência. O Brasil, é o pentacampeão do mundo. E assim a gente perde um espaço aqui no nosso continente significativo. De países como aqui, deixa eu ver rapidamente, minha colinha. Cara, Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil, Paraguai. Cara, o Paraguai chegou resvalando. Bolívia... Não, Bolívia já tá mais distante, mas... o Paraguai quase tomou o nosso lugar, tá ligado? Com todo respeito à seleção de Paraguai, à equipe de Paraguai. Mas Brasil é nome. O que já teve, né? Teve antigamente, considerado como o país do futebol. Grandes craques, grandes técnicos. O pessoal queria trabalhar com a seleção brasileira. Grandes nomes, tudo, sabe? Tipo, o nosso é o nome máximo em questão de seleção. Não importa as que existam na Europa, com grandes nomes de jogadores e tudo mais, mas nós somos ainda superior na questão futebolística. Temos grandes nomes aí que são, cara, pau a pau, até mais, por questão de títulos, reconhecimentos, qualidade técnica. Então, risco para o futuro. Essa colocação mostra que, em termos técnicos e estratégia, a seleção pode sofrer em competições internacionais. E na questão moralística, a gente chega com uma moral bem mais inferior. E isso pode ser um problema. Dentro de campo, pode ter uma aura que pode acabar não sendo a nosso favor, o outro time já chega com mais pressão, com mais força, com mais carga, e isso pode ser chato para nossa imagem, pode ser chato para a gente dentro de campo. Eu acho que isso não foi muito legal, ter ficado na quinta posição. Ainda mais depois de um jogo que foi o que fecha, né? Perder para Bolívia. O pessoal fica na desculpa, né? É o otimismo, para poder escapar da situação mais desconfortável. Mas perder para altitude, jogar lá não é fácil. Eu sei, não é fácil, mas ainda assim não é desculpa para o potencial que nós temos, o técnico que nós temos atualmente. E isso, da questão de técnico, também é um problema que aconteceu ao decorrer dessa jornada, esse trajeto que o Brasil fez. Foi técnicos aí tentando alterar as coisas. Foi uma passagem de técnico para lá e técnico para cá, até finalmente chegar ao Ancelotti. Comparação com rivais, a Argentina e o Uruguai, por exemplo, vivem momentos melhores em desempenho coletivo, enquanto o Brasil depende muito de talentos individuais. O Brasil ainda talvez não tenha conseguido sair completamente da Ney-dependência. E ainda mais porque o pessoal na internet cai matando, dizendo que, se o Neymar tivesse aí, o Neymar, não sei o quê. Neymar tem ótimos números. Neymar, ele é muito bom individualmente. Neymar já contribuiu bastante para a seleção, eu reconheço. Tenho minhas críticas pessoais com o Neymar, mas reconheço tudo que ele já contribuiu para a seleção brasileira. Mas não dá pra ficar contando com ele, né, gente? Não dá pra ficar contando com um cara só. E se ele que tem os problemas aí de cirurgia e tal, não dá pra achar que ele vai estar lá sempre pra salvar a gente. O Brasil tem que ter outros nomes e eu acho que não tem nem que ter o nome individual, assim. A gente tá contando muito com o momento, acredito, com o Vinícius Júnior. Aí depois fica tentando contar muito com o Rafinha. A gente tá sempre querendo ser protagonista, sabe? A gente tá sempre querendo esse herói que nos salve. E eu acho isso bem complicado, porque se esse herói se machucar, se esse herói ficar ausente, se acontecer alguma coisa com esse herói, e aí? A gente vai ficar nessa mesmo, tendo que
Fica na quinta colocação porque esse herói não tá salvando? Vai ter que relevar isso mesmo? É assim que fica? Então, não dá, velho. Não dá pra ficar só contando com esse herói. Tem que ter realmente um elenco. Eu acredito que o Ancelotti tá tentando produzir isso. Ele tá querendo criar um time que funcione, que seja funcional. E, no geral, esse coletivo, ele flua. Ele seja uma engrenagem que mova pra frente. Eu acredito no Ancelotti que ele deva estar pensando nisso. E se ao decorrer desse tempo essa engrenagem ter alguma outra com um pouco mais de destaque, tudo bem, mas ter um protagonista que a gente depende disso aí é complicado. Reflexo do futebol nacional: o baixo investimento em categoria de base, gestão amadora e foco em exportação de jogadores afeta diretamente a seleção. Também teve esse ponto que eu percebi, eu anotei, principalmente na questão da CBF, que, cara, foi meio complicado ali, algumas ideias de investimento, algumas ideias da presidência, o dedo deles influencia muito, o que eles direcionam, a gestão deles. É aquele negócio, a gestão impacta a equipe e isso acontece real. Vê o Santos, vê outras equipes mais aí, Corinthians também passa uma situação complicada ali que tá meio termo de tabela e não tá competindo em mais nenhuma grande competição. E a questão da seleção brasileira é o mesmo, ela passa por uma situação de gestão complicada. Mas tudo isso é uma questão de se pensar, cara. Não sei se a gente chega firme. Na verdade, não é nem questão de eu não saber. Realmente a gente não chega firme, mas espero que dê tudo certo. Posso até tentar ir nessa ideia do que o pessoal também está fazendo, de se apegar a um otimismo, de achar a ideia do que vincula agora com 2002, que a gente acabou ganhando, ficamos em quinto lá, a Argentina também liderou, e aí quando vai ver quem foi campeão foi a seleção brasileira. Posso até tentar me apegar um pouco a essa crença, mas porque é o que fica, né, pra gente continuar seguindo em frente. Mas francamente, na realidade, o que mostra números aí e situação do Brasil é bem complicado. Bem complicado. Chega menos fraco aí dos times e seleções que representam aqui o continente americano do Sul. Bom, mas é isso. Se você concorda, você acha que eu falei merda, você acha que meus pontos, que eu acho que influenciou o Brasil ficar nessa colocação, não tem nada a ver com nada, manda bala aí. Eu vou ficando por aqui. O João tá fazendo formato de vídeos em outras redes. Dá uma força pra nós que a gente tá fazendo uns vídeos aí. Então, muito obrigado por você estar aqui e até a próxima. Valeu, falou!